E aí, você já ouviu falar sobre audiovisual? Para resumir a explicação, audiovisual é o principal meio de comunicação que existe, tendo a representação visual e sonora. Dentre as principais plataformas audiovisual estão a TV, o cinema e a internet. Mas o audiovisual vai muito além disso que vemos nas telas. Existe uma diversidade enorme de áreas de atuação dentro desse mercado. E para falar sobre isso, convidamos uma pessoa que é muito importante para o audiovisual no Rio Grande do Norte. Responsável pelos festivais Goiamum Audiovisual e Cine Drive-In, com um vasto currículo de produções nos diversos segmentos do audiovisual, para dar início ao primeiro módulo da Oficina de Audiovisual Criativo, com vocês, Keila Sena. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Keila Sena, eu sou produtora audiovisual e produtora cultural. Tenho algumas experiências de trabalhos na minha trajetória profissional de mais de 20 anos, dentre eles longa-metragens, comerciais publicitários, campanhas políticas, produção de conteúdo, documentário, reality show, transmissões ao vivo e também no viés cultural, onde eu atuo com fomento, e difusão do audiovisual. Eu tenho projetos como o Festival Goiamum Audiovisual, trabalhei em várias mostras de cinema, ministro oficinas de capacitação na área de produção audiovisual, realizei alguns trabalhos muito interessantes, dentre eles, na pandemia, o Cine Drive-In Natal, e dentro dessas atividades que eu desenvolvo, eu venho acumulando algumas experiências e eu estou vindo aqui para compartilhar um pouquinho delas com vocês, para auxiliar nesse início, de quem tem interesse a ingressar na área do audiovisual. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre as áreas de atuação no audiovisual, eu acho importante que a gente comece ali do início, falando um pouquinho e muito breve sobre o que é audiovisual, O audiovisual é um conjunto de todas as tecnologias, formas de comunicação e produtos constituídos de sons e imagens com impressão de movimento, abrangendo, portanto, o cinema, a televisão, o documentário, a ficção, a animação, o videogame, novela, produção de conteúdo em geral, Então, o audiovisual, ele atua de uma forma muito abrangente, está aqui na nossa vida cotidianamente, e às vezes a gente nem percebe, mas aquele comercial que a gente vê do aplicativo, no celular, todas as coisas o TikTok, Então, tudo que a gente vê nas redes sociais, muitas coisas que a gente tem acesso através da internet, passa pela produção audiovisual, seja ela mais simples, seja ela mais robuscada, Você pode produzir um conteúdo com o celular, simplesmente, e nesse próprio celular você filma, você edita, você finaliza e você já publica aquele conteúdo, como você pode ter uma estrutura gigantesca, onde você vai realizar um filme, um longa-metragem, uma novela, uma série com várias temporadas e episódios, Então o audiovisual, ele é assim um campo muito amplo, muito vasto, e aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que envolve de categoria, de gênero, de linguagem, de tipos de conteúdo que a gente pode estar trabalhando no audiovisual e que possa lhe inspirar para que você pense aonde é um local que você gostaria de atuar dentro dessa estrutura. A gente tem vários produtos que podem ser produzidos dentro do audiovisual. Então a gente pode falar aqui que no cinema a gente pode trabalhar com longa-metragem, com média-metragem, com curta-metragem. A gente pode trabalhar com séries para TV, que podem serem veiculadas na televisão, mas também podem ser feitas especialmente para a plataforma streaming, que hoje é uma janela de exibição extremamente potente e, digamos, hoje praticamente principal janela de exibição de conteúdo, Tanto de filme, quanto de série, quanto de documentário, quanto animação, Um meio de visibilidade dos filmes. Essas plataformas, elas produzem os seus próprios conteúdos também. E hoje em dia é quase impossível uma pessoa não ter acesso
a uma plataforma dessa, até porque é mais viável você assistir um filme numa plataforma streaming do que você ir ao cinema, por exemplo, que infelizmente é uma das janelas de exibição que traz maior encantamento para o público, e tá ali na sala de cinema, aquela super tela, no escurinho, mas infelizmente, financeiramente, é pouco acessível, né? Então existem essas outras possibilidades que dá acesso à sétima arte, a produtos de conteúdo audiovisual, que o público, o telespectador pode usufruir pagando um pouco menos. Então é muito importante, eu acho, para o acesso ao cinema e à sétima arte, enfim, essas plataformas streams. Então elas produzem muito filme e recebem filmes e fazem também muitas séries, né? Outros produtos também que a gente pode estar falando são as webséries, né? As webséries são séries, tem temporadas, seus episódios, normalmente são episódios mais curtos do que essas séries produzidas para TV ou para plataforma streams, né? As webséries, elas normalmente têm um apelo mais de produção independente, né? Mas é uma saída, uma solução para quem tem conteúdo para produzir que não cabe no longa-metragem, que tem essa linguagem seriada, né? E de disponibilizar na internet. Interprogramas são programetes, assim, de 3 minutinhos que você produz, às vezes muito de forma educativa, de forma comercial, que você veicula na emissora de televisão, entre um programa e outro. Provavelmente vocês já devem ter visto alguma coisa ligada à saúde, um pequeno assunto, um assunto que ele acontece ele em 3 minutinhos, você início, meio e fim, e você sai, assiste aquilo e tem uma informação ali que você vai carregar. Então são muito informativos os interprogramas. As animações, né, que são animações, elas têm uma abrangência enorme, elas podem ser longa-metragem, elas podem ser curta-metragem, elas podem ser para o público infantil, elas podem ser anime, pode ser para o público adulto. Então a animação é uma coisa enorme, vasta, né, e tem espaço também para ser veiculado em várias janelas, desde o cinema ao streaming, enfim, aos festivais de cinema. Videoclipe também é um outro canal, né? Também um produto audiovisual que é muito importante para a área musical. É uma área de atuação muito interessante. Tem pessoas que trabalham apenas produzindo videoclipe. E é um mercado muito importante e muito estabelecido. Não cai em desuso, pelo contrário, agora, depois de todas essa revolução tecnológica e todo esse acesso que as pessoas têm à internet, o videoclipe ele se torna cada vez mais importante para o mercado fonográfico, uma vez que o mercado ele não é mais movimentado pela venda de discos, né? Então a imagem ali, o videoclipe, ele reforça, né, o trabalho daquele músico e potencializa ali essa comercialização, né? Novela, que é uma coisa que a gente, assim, não produz muito, nós, produtores independentes, é uma coisa que está num outro lugar, num outro patamar, mas a gente não pode deixar de citar que novela é um produto audiovisual, né? E a gente sabe que o Brasil é um grandíssimo produtor de novela, né, nessas grandes emissoras de TV, mas existem pessoas, né, que fazem coisas independentes nessa linguagem de novela e jogam na internet. É um produto audiovisual. Se vai ter essa abrangência de público, de telespectador, de qualidade, é outra situação. Mas as linguagens estão aí livres para todas as pessoas que querem experimentar, usar, trabalhar, se profissionalizar, né? Então, as novelas estão aí. Eu já vi uma muito interessante, inclusive, acho que ela é de Pernambuco, engraçadíssima, assim, bem independente. E aí a gente também tem esse lugar dos comerciais de TV. Os comerciais, eles não são considerados, não é arte, né? Embora haja arte dentro de um comercial. Mas são produtos encomendados, é uma coisa absolutamente voltada para a questão de marketing e capitalismo mesmo, né? Senão, por que não falar dessa forma? Então, os comerciais de TV, eles também têm seus formatos, 15 minutos, 30 segundos, 1 minuto.
E os comerciais de TV, eles são produções que às vezes para você fazer ali 15 minutos, você trabalha um mês para realizar esse trabalho, e ele tem o mesmo formato de trabalho de quem faz cinema. É a mesma estrutura. Aliás, todos esses que eu estou falando aqui, esses produtos que eu estou colocando aqui, a forma de fazer é a mesma. O que muda é a dimensão. Quanto maior, mais orçamento, maior a equipe, maior os recursos de equipamento, né? Tudo se torna... Quanto menor, menos orçamento, mas o processo é coletivo, o processo de fazer é o mesmo, exige a mesma preparação, a mesma produção, tudo só muda a dimensão, mas a lógica é igual. Se você vai fazer um interprograma, se você vai fazer um longa-metragem, a lógica é a mesma, né? Então, aqui eu fiz só assim, né, de uma forma muito rápida, colocar para vocês o que é que a gente pode produzir dentro do audiovisual, né? São várias possibilidades e você pode começar experimentando no que é mais simples ali com a câmera do celular, fazendo o seu curta-metragem de 1 minuto. Em 1 minuto você pode fazer e pode falar sobre muitas coisas, parece pouco, mas não é. Se a gente tiver o entendimento que esses comerciais publicitários que a gente vê na TV tem 30 segundos e eles contam uma historinha, então você também pode contar uma historinha com 1 minuto com seu celular, fazer ali um filminho e contar uma história. Então esse é um bom ponto de partida para quem tem interesse em ingressar nessa área, né? Inclusive tem vários cursos, vários tutoriais, tem várias possibilidades de você ter acesso à informação de como desenvolver isso. A tecnologia está aí para isso e é bom aproveitar. E depois vai dando outros passos, vai fazendo um documentário, vai fazendo curta-metragem, vai descobrindo o lugar que você quer atuar, né? Vai lá no seu bairro, seus amigos, a sua escola, vê o seu amigo que tem uma banda, pensa num clipe conjunto, vai criando as possibilidades livre, sem medo de ser feliz, simplesmente criem e experimentem. A melhor forma de iniciar é essa, até você entender o que é que você de fato quer fazer, qual é o lugar que você quer chegar, o que é que você mais se identifica, né? E aí, falando ainda sobre, seguindo essa linha aí dos produtos que a gente falou que você pode fazer, a gente também tem as categorias. Então, de tudo aquilo que eu falei, de documentário, de longa, de curta, de série, etc e tal, a gente pode trazer, né, a ficção. Você pode fazer um longa documentário, você pode fazer um longa que é ficção. Você pode fazer um curta e um média também, das duas formas, né? Você pode fazer um filme experimental, né, que você está mais livre, sai dessas caixinhas e tem uma liberdade poética maior, estética, né, pode ali falar de uma forma mais subjetiva, né, isso também é uma boa forma de iniciar, né, o trabalho, né, no audiovisual. A animação também é uma categoria que você pode começar ali fazendo desenho à mão, fotografando ali, que a gente fala frame a frame, fazendo um stop motion. Existem também várias formas de você ter acesso como produzir stop motion, como você pode também fazer, que é muito bacana, com a massinha, né, que você vai fazendo ali os movimentos dos bonequinhos, depois você edita e faz um filminho, né? Como a gente pode trabalhar com aparatos imensos de computação gráfica e fazer filmes de animação incríveis, né? Então aqui eu estou colocando um pouco das categorias que a gente trabalha. Normalmente quando você vai num cinema, ou você vai a um festival de cinema, você vê ali, diz o nome do filme, diz o nome do diretor, diz de onde aquele filme é, aí tem lá, vírgula, ficção, documentário, animação. Então sempre quando você vai a um evento de cinema, essa categoria ela é colocada ali para você entender a linha do filme, do produto. E aí, na sequência, eu falo de gênero, também de uma forma rápida, né, sem muito aprofundamento, mas assim, todos aqueles produtos que eu citei ali há pouco e aquelas categorias que eu falei ali há pouco, a gente pode aplicar esses gêneros, né? Então, humor e comédia, você pode fazer filmes, séries, né? Pode fazer 1000 possibilidades aí de produtos utilizando do humor e da comédia. Pode fazer filme de terror, pode fazer de suspense, pode fazer um musical. Você pode fazer produtos voltados para a infância, né? Para o mercado infantil.
programas infantis, por exemplo, é um deles. Aventura, né? Essa coisa de viagem, né? A gente vê muito assim na TV, canal fechado, aqueles programas que off-road, o cara pega um jeep, sai viajando não sei por onde, ou às vezes vai viajar para outros países, ou às vezes viaja no seu próprio estado, ou cria uma linha de viagem só de litoral. As possibilidades assim são gigantes, né? Biografia, você pode criar um conteúdo, vamos supor, uma série só de biografia de historiadores, uma série de biografia de músicos, de artistas plásticos, né? Ficção científica, a gente inclusive tem aqui em Natal uma tendência, né, das pessoas fazerem ficção científica muito interessante. Acho que tem 2 curtas-metragens de ficção e está sendo feito um longa agora. Então, ficção científica também é um gênero, né, que pode ser explorado. Filmes também LGBTQI+, também é uma outra tendência muito forte do nosso mercado e que é muito legal ter filmes que possam falar a respeito da diversidade. Então a gente pode falar isso por meio de filme, de curta, né, de série. Nós temos aqui inclusive Septo, que é uma série famosíssima, premiadíssima, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e que fala sobre essa questão da diversidade de gênero, né? Então, assim, aqui também é só uma pitada leve da quantidade de assuntos que a gente chama de gênero, que a gente pode estar abordando nos produtos audiovisuais, né? Então, a gente tem aí, botar a cabeça para pensar e ligar esses pontos do que eu estou falando, de tudo que a gente pode produzir naquelas categorias, com esses gêneros, dá para fazer muita coisa, dá para pensar muita coisa mesmo. Daí agora eu vou falar de segmento, né? A gente pode estar trabalhando com cinema, que em sua grande maioria a gente está falando ali de arte, né? A arte que pode ser um entretenimento, pode ser um cinema mais conceitual, né? Pode ser um cinema mais na linha família, enfim, cinema, né? Um segmento do audiovisual. Antigamente a gente não tinha esse termo audiovisual, então o que a gente chama hoje de audiovisual, antes a gente chamava de cinema, e isso mudou com o advento aí das novas tecnologias, a coisa ficou mais ampla. Então hoje o cinema está dentro dessa categoria do audiovisual. Então a gente pode trabalhar com cinema, a gente pode trabalhar com televisão, e dentro da televisão você pode trabalhar com jornalismo, programa de jornal, pode trabalhar com programa de entretenimento, pode trabalhar com programa no estilo da Ana Maria Braga, né, programas esportivos. Isso vale também, quando eu falo televisão, a gente pode até botar aqui uma barra internet, né, barra stream, né, essas plataformas como Netflix e tal, que você pode criar programas de televisão ou séries para essas plataformas stream, né, que a gente pode até abranger o termo agora e falar de produção de conteúdo. O que é a produção de conteúdo? É exatamente isso, é você estar produzindo um conteúdo com um tema específico, né, moda. Você pode criar uma série que fale sobre moda. Você pode, no seu celular, criar uma minissérie que fale sobre a moda na Cidade da Esperança. Tudo certo. Vai ver o comportamento, moda, aí vai pesquisar o que é a moda. Moda envolve comportamento, atitude, cultura, uma série de coisas. E você pode fazer uma minissérie que fale de 5 minutos cada episódio, sei lá, 3 minutos, que fale um pouquinho sobre isso. Isso é produção de conteúdo. Joga na internet, faz um YouTube ali, o canal com o nome do projeto, já é uma série, entendeu? Infantil também, você pode fazer uma produção de conteúdo voltado para o público infantil. Você pode fazer, como eu já tinha citado ali, de viagens, saúde, esporte, música, cinema, literatura, né? É um assunto, basta querer, assim, porque tem muito assunto para ser falado. Além disso que eu estou falando, a gente também pode abordar questões sociais, falar sobre outros assuntos que vai no viés social, no viés político. Então, assim, assunto não falta. Sempre vai ter alguém que vai querer assistir aquilo que você vai produzir. Sempre você vai acessar públicos que querem falar ou ouvir alguém falar sobre um determinado assunto. Não se esgota isso, né? Então, fica aí a dica que tem muita
possibilidade aí de produção de conteúdo. Às vezes as pessoas pensam que o audiovisual fica mais no lugar do curta-metragem, que é obra de arte, que tem essa linha. Só que você pode fazer o curta, mas você também pode fazer essa outra coisa. E esse outro, talvez você tenha uma facilidade de comercializar, porque você pode estar agregando interesses de uma comunidade, de uma cidade, de um grupo, enfim, que queiram falar sobre aquilo. E aí você pensa também a respeito disso, reflete, né? Eu tenho um público que quer conversar sobre esse determinado assunto? Se você achar que tem, vai pesquisando, vai entendendo e vê se vale a pena você fazer uma produção de conteúdo sobre um assunto específico, sem deixar de fazer a arte, que é o máximo fazer arte, né? Vamos sempre incentivar fazer arte. O jornalismo, né, que eu já coloquei ali, entretenimento, que também está dentro dessa produção de conteúdo digital, corporativo, né? Corporativo ninguém fala, mas corporativo é audiovisual também, tem produto audiovisual corporativo. Eu vou trabalhar para a empresa X e naquela empresa X tem um departamento que produz vídeo interno para se comunicar com o cliente, para se comunicar com a equipe, reuniões que são online, não sei o que, tudo isso é audiovisual, né? Tudo isso é audiovisual. O audiovisual é uma cadeia produtiva muito ampla e é muito legal quando a gente tem uma consciência disso, porque se você gosta de trabalhar com câmera, com fotografia, com produção, com filmagem, você pode trabalhar com isso em várias áreas dentro do audiovisual. E aí algumas você se afina mais, outras você consegue uma subsistência melhor e aí você vai equalizando aí o que mais lhe agrada e o que lhe mais convém. E aí, agora eu vou falar da cadeia produtiva do audiovisual, né? Entende-se por cadeia produtiva do audiovisual o conjunto de atividades que se articulam progressivamente, desde os insumos básicos até o produto final, constituindo-se em segmentos, chamados elos, né, de uma corrente. Para o audiovisual, a cadeia produtiva é basicamente composta por 6 macroelos: planejamento, pré-produção, produção, pós-produção, distribuição e exibição. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa cadeia produtiva, né? Então, para falar brevemente aqui sobre a cadeia produtiva do audiovisual, eu vou citar, né, as empresas produtoras, que são essas empresas que têm uma dinâmica de trabalho voltada para o fazer audiovisual, seja cinema, produção de conteúdo, documentário, enfim, né? Que são empresas que trabalham com essa coisa do planejamento, da pré-produção, da produção, da desprodução e da pós-produção. São empresas que têm uma dinâmica de trabalho que cada projeto passa por essas fases, cada fase dessa compreende uma série de demandas de equipes, né, de prazos, de cronogramas. Normalmente, a depender do tamanho do projeto, você pode trabalhar no projeto 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, sei lá, depende da dimensão do projeto, 5 meses, isso é muito relativo ao tamanho do projeto, que vai envolver desde ali, quando você vai escrever o roteiro, vai planejar até a captação, a realização, né? Então essas empresas produtoras são responsáveis por isso. Aí dentro dessa cadeia a gente tem as distribuidoras, né? As distribuidoras, elas fazem o papel de distribuir os filmes para essas janelas de exibição, que é a televisão, os cinemas, né? Tem as programadoras, os festivais de cinema, né? Então a distribuição, ela tem essa cadeia produtiva de distribuidoras, cinema, internet, plataforma streams, né? Programadoras. Então essas empresas, elas negociam a comercialização desse filme para que ele seja disponível para o público. Então isso também envolve uma série de pessoas, de equipe que tem essa expertise de trabalhar com isso, que entendem de legislação, que entendem de uma série de questões técnicas e práticas que envolvem, né, a distribuição dos filmes e produtos. Outro ponto, e muito importante também dessa cadeia produtiva, são os fornecedores. Quem são os fornecedores? Fornecedores de equipamentos, fornecedores de... Bom, para você realizar um filme, eu vou falar filme generalizando, para você realizar um produto audiovisual,
né? Você precisa alugar equipamento, isso a gente está falando de câmera, de luz, está falando de som, né? Você precisa alugar transporte, você precisa alimentar pessoas, você precisa de figurino, então você tem que alugar roupa ou comprar, você precisa, né, de maquiagem, você tem que ter uma série de serviços, na verdade, também, e fornecedores ali que permeiam esse mercado para que você acesse e possa organizar o seu trabalho. Então, os fornecedores, eles são fundamentais, né? Câmera, iluminação, som, como já disse. Exibição, né? Que são essa janela. Então, a gente tem aí de exibição as salas de cinema, as emissoras de TV abertas, as emissoras de TV, né, fechado, o VOD, a internet. Então, essa estrutura de quem exibe também recruta e tem uma série de técnicos que trabalham com tecnologia, com operações, com transmissão, né, com grades de programação, né, é um outro lugar de atuação no audiovisual. Então, só para fechar esse assunto assim das áreas de atuação, lembrando que a gente pode fazer lá aqueles produtos todos, naquelas categorias, naqueles gêneros, a gente também pode trabalhar nesses lugares. A gente pode trabalhar numa produtora, ali dentro de uma equipe, a gente pode trabalhar numa distribuidora, a gente pode trabalhar numa emissora de TV, numa empresa dessa, né, de streaming, a gente pode trabalhar em empresas que fornecem equipamentos. Tudo isso está dentro da cadeia produtiva do audiovisual. A gente pode trabalhar com legenda, a gente pode trabalhar com audiodescrição, que é uma coisa que é muito importante hoje em dia a gente não esquecer disso, né? A questão da acessibilidade, isso também é um viés de mercado. Pode trabalhar com linguagem Libras, mil coisas. Pode trabalhar com trailer, somente com trailer, com trilha sonora. Aí vem uma série de outras coisas que eu não estou aprofundando, que uma próxima oportunidade a gente pode conversar mais. Mas assim, o campo é vasto e tem muita oportunidade, né? Então, só para fechar aqui, vou falar um pouquinho das composições das equipes técnicas que fazem acontecer por trás das câmeras, né, o que normalmente a gente assiste, né? Então, só falando antes de citar essas profissões, eu vou falar aqui do perfil do profissional do audiovisual, né? São pessoas normalmente criativas, que têm disponibilidade de tempo, que sabem que a gente sabe que essa área que a gente trabalha filma antes do sol nascer, troca a noite pelo dia, trabalha 12 horas sem parar, 6 dias por semana. Então tem que ser pessoas versáteis, disponíveis, que tenham condição de entrar no ritmo desse de trabalho. Tem que ter espírito de equipe, porque o trabalho em audiovisual é um trabalho coletivo, então não dá para você ser individualizado, você até faz o seu trabalho individual porque ele soma com os outros, mas é um trabalho coletivo e você precisa ter equipe, espírito de equipe, porque senão você fica diferente naquele todo e acaba não conseguindo seguir, né? Responsabilidade é uma das coisas mais importantes dentro dessa área, porque você tem que ser pontual, você tem que cumprir com o seu papel, né? Cumprir com a sua demanda, você não pode falhar, você não pode chegar e dizer que não deu certo, você tem que fazer o máximo para que dê certo, né? Tem que ser paciente também, porque a gente tem muitas horas, a gente trabalha muito tempo num único projeto, enfim, e às vezes fica cansado, tem uma série de coisas que envolve, mas a paciência também é um elemento importante. Tem que ser respeitoso com hierarquia. O audiovisual é uma área que tem hierarquia. Mudou muito, melhorou muito, flexibilizou muito, mas existe. É uma coisa assim, né? Então, você tem os departamentos, que eu vou falar logo mais. Então, tem uma direção, tem uma produção. Você tem que saber que tem o chefe da sua equipe, que você não pode atropelar aquela pessoa, porque tem um motivo o qual ela está naquela função ali de liderança, né, que a gente chama de cabeça. Tem um porquê, e esse porquê é a experiência, ele sabe o que ele quer fazer daquilo ali, ele já recebeu uma demanda de alguém que está acima dele. Então, no audiovisual é algo muito importante a gente obedecer à hierarquia, nunca atropele ninguém. Faça o seu e se quiser fazer um pouco a mais, pergunta se pode. E se puder, faça, né? Pontualidade é algo fundamental. Audiovisual é aquela máxima, tempo é dinheiro. Simples assim. Se você atrasa o trabalho de toda uma equipe. A equipe de audiovisual, normalmente, ela trabalha por diária, né? Você é uma diária, 2 diárias, tem um trabalho que são 3 diárias, 4 diárias. Se a equipe dá mole, se a equipe atrasa, aquele cronograma, aquilo que vai ser filmado hoje, vai ser filmado amanhã. E aí
a coisa vai embolando, de repente quando você vê, você tem uma diária extra. Uma diária extra envolve um transporte de diária extra, envolve equipamentos de um dia a mais, a equipe, alimentação, uma série de outras coisas. Isso chama-se prejuízo. Por isso que no audiovisual é tudo muito amarrado. Ordem do dia, cronograma, hora de chegar, hora de sair, hora de comer, hora de parar de comer, é tudo com horário. As cenas para serem filmadas têm horário para começar. Se eu vou filmar 10 cenas por dia, eu sei exatamente a hora que começa, a hora que termina, eu sei o tempo que eu tenho que me deslocar de um lugar para outro para começar tudo de novo. É tudo cronometrado. Para eu começar a filmar aquela cena, eu tenho tantos minutos para preparar aquele set, para poder filmar. Então, assim, não dá para ser uma pessoa que atrasa. Se você tem esse trabalho que é em equipe, que é coletivo e você atrasa, você vai atrasar a vida de todo mundo e aí você pode gerar um problema desse nível financeiro. Se não consegue ser pontual, talvez esse não seja o seu lugar. Pense bem. Conhecimento técnico básico, cada um faz o seu trabalho, mas é importante ter pelo menos conhecimento dos termos, do que é dito ali naquele lugar, para você saber minimamente o que está acontecendo, se interesse, pergunte para o seu colega o que ele está fazendo, para que aquilo serve, vai se inteirando. Quanto mais você tem conhecimento, maior é a sua capacidade de estar se envolvendo naquele trabalho, de se desenvolver, se profissionalizar, quem sabe até migrar para uma outra área dentro do próprio audiovisual, né? Converse sobre, vá buscar, seja curioso, mas não atropele ninguém, né? E aí, normalmente, essas pessoas, eles têm várias formas de trabalhar. Ou eles são freelancer, são pessoas que são contratadas pontualmente para estar trabalhando, né, por projeto, por filme, por seja o que for, né? Às vezes são pessoas que são funcionários daquelas empresas produtoras que eu falei lá à frente, que é um funcionário fixo que está ali, que recebe toda a demanda que vem da empresa, né? E tem pessoas que são funcionários de veículos de comunicação, da televisão, enfim, dessas coisas todas, como eu já venho falando, né? Normalmente produzem filmes e as pessoas se engajam, principalmente os jovens, em coletivos, que é uma excelente forma de começar esse trabalho, junta uma moçada, amigos, pessoas que têm interesse em fazer isso, começa a experimentar, ali como eu falei, pega celular, vai fazendo sem grana, pede um apoio do mercadinho do bairro para dar o lanche, para não sei o quê, vai fazendo uma cadeia produtiva dentro da sua realidade, dentro do seu local e vai fazendo, e assim você vai se desenvolvendo. O melhor lugar para experimentar é o coletivo, né? E aí todo mundo se ajuda, todo mundo faz um pouco tudo e depois as pessoas começam a amadurecer, se profissionalizar, vão escolhendo áreas mais definidas que se afinam e aí vai crescendo dentro do mercado, né? Outras instituições, outras organizações também que produzem audiovisual, além das produtoras, dos coletivos, são ONGs, associações. Existem vários outros âmbitos, outros ambientes onde podem ter núcleos, né, audiovisual. Tá bom? Isso também é só para dar uma palhinha ali da onde que a gente pode estar atuando. E para fechar, agora eu vou falar muito rapidamente da composição das equipes. Eu vou dar um exemplo de uma equipe completíssima, assim, de uma equipe de longa-metragem. Essas equipes, elas vão variando de acordo com o tamanho do projeto, né? Se você vai fazer um curta, pode ter o mesmo departamento que eu vou citar, com um número menor de pessoas. Se vai fazer uma série, tudo depende do tamanho do projeto, do dinheiro que está envolvido. Mas existe uma estrutura que a gente chama departamento. E cada departamento tem as funções, né, que são ocupadas por profissionais que se detêm naquele papel, né, que tem experiência naquilo ali. Então, começando pela direção, a direção é o departamento que comanda realmente o filme, né? Então, quem compõe um departamento de direção é o diretor, o roteirista, muita gente não sabe, mas ele faz parte do departamento de direção. Primeiro assistente de direção, segundo assistente de direção, às vezes tem um terceiro assistente de direção, continuista. Essas são pessoas que fazem parte desse departamento. Aí às vezes tem filme que trabalha com um número maior, diretor, assistente, roteirista, assistente, mas o clássico são esses aí que eu coloquei. E aí tem o departamento de elenco. Tem filmes que precisam, se não for documentário, tem elenco.
né? Então, no departamento de elenco, você tem o produtor de elenco, você tem um produtor de figuração e você tem um preparador de elenco. Lembrando a vocês que tudo isso são áreas onde vocês podem atuar profissionalmente. Pode escolher um departamento e uma função de algum departamento desse. O departamento de produção é enorme. Então, eu sou produtora, né? E assim, já passei por vários lugares desses que eu vou falar, mas assim, é um departamento muito grande. Então, eu falando de uma forma bem completa, vamos supor, se fosse um longa-metragem, o departamento de produção é composto pelo produtor, que é o dono do projeto, o produtor executivo, que é aquele que escreve o projeto, que capta recursos, que comercializa ali, diretor de produção, que é quem toca a banda, coordenador de produção, produtor de finalização, produtor de locação, platô, boy de set, produtor local, assistente de produção, estagiário de produção, secretário de produção, né? Tudo isso faz parte da equipe de produção e é um dos departamentos que mais trabalha, né, gente? A produção é ralado, mas é bom. Também na produção acaba entrando assim um departamento departamento de transporte, os motoristas, eles colam muito ali na produção também. E aí tem o departamento de fotografia, que ele é composto pelo diretor de fotografia, pelo câmera, pelo primeiro assistente de câmera, que a gente chama de foquista, que é um cara que existe só para fazer o foco. O segundo assistente de câmera, que é o que troca lente, que faz essas coisas todas, né? O chefe de elétrica, que é o eletricista, que vai fazer toda a luz junto com o fotógrafo. Os maquinistas, que são os caras que montam as luzes, montam todos os equipamentos. Carregadores, né? Fotógrafo still, que são os fotógrafos que fazem fotos de cena. Logger, que é o cara que vai baixar todas as imagens que são filmadas, os cards que a gente chama, né? E também make-off, que pode ser foto e vídeo. Então essa é a composição de um departamento de fotografia. Aí a gente tem o departamento de som, que tem o técnico de som, o microfonista, o assistente de microfonista e o editor de som, né? É um departamento um pouco menor, não quer dizer que sejam só 4 pessoas, dependendo do tamanho do set, vai uma galera pro set. Aí tem o departamento de arte, que é enorme, que é composto pelo diretor de arte, coordenador / produtor de arte, produtor de objetos, que é o cara que só vai produzir coisinhas que vão estar disponíveis no local, o cenotécnico, que constrói cenários, o marceneiro, que atende o cenotécnico, o pintor de arte, que faz pinturas, não é artes plásticas, ele faz, sei lá, tem uma cena que tem uma venda que tem um nome da vendinha. Venda do Seu Antônio pintado por um pintor de arte. Contra-regra, assistente de produção de arte, estagiários, carregadores, técnico e efeitos especiais. Isso aí é uma composição clássica de um departamento de arte, tá? Aí a gente tem um figurino, que tem figurinista, costureira ou costureiro, aderecista, camareiro e assistentes, né? Isso aí é uma também composição de um departamento de figurino. Maquiagem, maquiador-chefe, assistente de maquiagem, maquiador de efeito, assistentes e cabeleireiro. Pós-produção, produtor de finalização, editor, montador, finalizador, o cara que faz a cor do filme, colorizador, desenho de som, assistente de montagem, colorista, é isso, trilha sonora, arte gráfica. Isso aí é a galera que vai trabalhar depois que o filme é outro momento, né? Terminou de filmar tudo, aquela turma sai e entra essa daí, que às vezes fica trabalhando meses e meses e meses. E ainda tem departamento, dependendo do projeto, jurídico, né? Que entra ali os escritórios de advocacia, que fazem os contratos, os seguros, né? Advogado, uma série de coisas. Então, assim, essa estrutura que eu falei agora, esses departamentos, eu tô falando num lugar macro. É claro que se a gente vai fazer um filme de 1 minuto no celular, a gente só lembra que existem, tem um produtor, tem um roteirista, vou fazer um roteiro, o roteirista já é o diretor, o produtor já é o produtor de arte, que vai arrumar ali o cantinho que vai filmar. Tudo é redimensionado. Tudo pode ser redimensionado. Mas eu achei interessante mostrar aqui o macro, para que a gente tenha a real noção da dimensão de onde a gente pode atuar no audiovisual. Eu posso ser uma costureira e querer trabalhar no figurino, num departamento de figurino de cinema. Tá tudo certo. Minha mãe é costureira, maravilhosa, vou lá botar ela para fazer o figurino, né? Então, meu pai é pintor, sabe fazer pintura de letreiro, ele pode, sabe? Então, isso é pra gente ter noção da dimensão do mercado
do audiovisual, das áreas de atuação, né? Então a gente pode atuar de várias formas, a gente pode atuar filmando, a gente pode atuar distribuindo, a gente pode produzir, a gente pode estar trabalhando numa sala de cinema, existem milhões de possibilidades. Eu acho que quem tem interesse nessa área vale a pena escutar o que eu falei aqui agora e depois dar uma pesquisada, porque aqui é só um pontapé inicial. Dá uma pesquisada, vai na internet, conheça pessoas que fazem isso, vai atrás, pesquisa e se tiver interesse, se joga. Começa com o celular, não tenha medo, não tenha vergonha, cria uma historinha, simplesmente comece experimentando. E aí vai se capacitando, procura cursos, tem muitos cursos livres por aí, e vai experimentando, vai se capacitando e vai entrando no mercado e em uma hora você vai se posicionar aonde você quiser. O mercado audiovisual é um dos maiores mercados, é maior do que o mercado, do que a indústria farmacêutica, só para vocês terem noção. E depois então da pandemia, quem não entende o que é audiovisual, mais do que nunca deve estar entendendo. Se não houvesse as lives, se não houvesse os cursos, se não houvesse os filmes, se não houvesse tudo que a gente teve acesso enquanto estávamos em isolamento, a gente não teria sobrevivido. E isso a gente dá graças a essa linguagem e essa ferramenta que é o audiovisual. Espero que eu tenha conseguido aqui cumprir meu papel, falar um pouquinho das áreas de atuação, que possa ter estimulado algum de vocês a entrar nessa área, a descobrir um pouco mais, a conhecer, né? É uma área maravilhosa de trabalhar, eu trabalho nisso há muitos anos e me realizo nesse lugar, sou muito feliz fazendo isso e a gente espera que você goste também e ingresse nessa área que o sol é para todos e essa é uma área que precisa de muitas pessoas. Quanto mais, melhor. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Pessoal, não esquece de curtir o canal, compartilhar esse vídeo, façam comentários, divulguem esse projeto, espalhem essas aulas para os seus amigos, vamos participar, vamos divulgar, que esse conteúdo foi feito com muito carinho para que vocês tenham essa capacitação e possam se desenvolver profissionalmente.